Querido amigo, hoje iniciamos os nossos comentários no texto bíblico do Cântico dos Cânticos de Salomão. Vamos estudar a primeira cena dessa linda história de amor, e o texto que nós vamos estudar é o capítulo 1, do versículo 2 até o capítulo 2, versículo 7. Para que possamos ter um bom entendimento desse conteúdo, ao estudarmos esse livro, somente o livro do Cântico dos Cânticos, eu vou adotar o seguinte padrão. Então, você que tem nos acompanhado, por favor, anote agora o padrão que nós vamos usar para estudarmos esse livro. Antes dos nossos comentários, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico em duas versões, com a finalidade de entendermos mais claramente o conteúdo do texto bíblico. Nesse primeiro cântico, ou nessa primeira cena, encontramos Salomão e a sua amada Sulamita trocando votos de amor. Esse texto, então, inclui o capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 7. O versículo 1, nós já nos referimos a ele, capítulo 1, versículo 1, porque é o nome do livro e o seu autor, Cântico dos Cânticos de Salomão. Nós já nos referimos a ele. Então, nesse primeiro cântico, vamos estudar do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 7. Nesse primeiro cântico é possível percebermos 7 etapas dessa troca de palavras amorosas e apaixonadas. Então, eu vou ler em duas versões bíblicas, na NVI e na linguagem de hoje, para que você possa entender claramente o texto e a partir daí faremos os nossos comentários. Então, nessa primeira leitura, temos o seguinte nessa tradução NVI, Nova Versão Internacional. Versículo 1, só para que tenhamos o texto completo, diz assim: Cântico dos Cânticos de Salomão. Versículo 2. Se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Leve-me com você, vamos depressa. Leve-me o rei para os seus aposentos. Na linguagem de hoje, lemos esses mesmos versos com as seguintes palavras: que os seus lábios me cubram de beijos. O seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é suave. O seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leve-me com você. Vamos depressa. Seja o meu rei e leve-me para o seu quarto. Muito bem, nós iniciamos esse texto com essas palavras da Sulamita. Nessas palavras, a Sulamita expressa o seu profundo amor, o seu profundo desejo de ter concretizado esse amor que ela nutria pelo seu amado, que, segundo o nosso entender, é o rei Salomão. E ela, então, pede e descreve o amor que ela tinha para com Salomão e descreve também as carícias que eles já tinham um para com o outro. Não eram casados ainda. Isso nós vamos ver no capítulo 3. Mas ela exalta esse carinho, essa paixão que tinha pelo seu amado, e aí então pede para que logo aconteça, vamos depressa, leve-me com você, para que logo aconteça a união tão desejada por ela e certamente por Salomão também. Em segundo lugar, nós encontramos no versículo 4 a primeira intervenção do coral. Nós vamos encontrar durante o livro várias vezes o coral das filhas de Jerusalém intervindo, dialogando com o noivo ou com a noiva. O coral diz assim: estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Com toda razão você é amado. Na outra versão, o coral diz assim: ó rei, ficaremos alegres e felizes por sua causa e cantaremos o seu amor, que é mais agradável do que o vinho. Não é sem razão que amam o rei. O que nós temos aqui no versículo 4, essa primeira intervenção do coral,
é simplesmente uma declaração de que as pessoas que estão ao redor desse casal estão felizes também, estão alegres por causa desse relacionamento que dentro em breve se tornará um relacionamento oficial. O casamento se aproxima, então aqueles que conhecem o casal se alegram e se enchem de alegria pela alegria desse casal. E é interessante percebermos como eles comparam a alegria. Nós sabemos, e temos que ter cuidado com isso, que o vinho é um elemento, é uma bebida que nos faz alegres. Provérbios, escrito pelo próprio Salomão, diz que o excesso do vinho, que o vinho espumante, pode trazer consequências ruins. Um pouco de vinho era permitido naquela cultura e se celebrava. Lembramos, por exemplo, do Senhor Jesus transformando a água em vinho para a comemoração daquele casamento. Esse símbolo da alegria agora está representado aqui nas palavras do coral, dizendo que aquelas pessoas que convivem com o casal estão alegres mais do que a alegria produzida pelo vinho, porque eles celebravam esse amor bonito e puro do casal. Em terceiro lugar, nos versículos 5 a 7, 5, 6 e 7, encontramos a Sulamita explicando a sua cor amorenada. Na NVI, nós lemos as seguintes expressões: estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém. Estou escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não fiquem me olhando assim porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos da minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha. Porém, eu não pude cuidar. Conte-me você a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia. Se eu não o souber, serei como uma mulher coberta com véu junto aos rebanhos dos seus amigos. Na linguagem de hoje, essa palavra da Sulamita tem essas expressões. Mulheres de Jerusalém, eu sou morena, porém eu sou bela. Eu sou morena escura como as barracas do deserto, como as cortinas do palácio de Salomão. Não fiquem me olhando assim por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos, eles ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uva. Por isso eu não tive tempo de cuidar de mim mesma. Diga, meu amor, aonde é que você leva as suas ovelhas para pastar? Onde é que elas descansam ao meio-dia? Diga, eu não terei que andar procurando você entre as ovelhas dos outros pastores. Ora, o que nós vemos aqui nessa terceira intervenção, e é a intervenção da Sulamita, é que ela está explicando a sua cor mais queimada. A cor bem morena do sol era provocada pelo fato dela ser uma agricultora. Essa Sulamita estava cuidando das vinhas da sua família. E assim, ela trabalhava arduamente, de sol a sol, cuidando dessas vinhas, cuidando da plantação de uvas da sua família. E por isso, então, esse trabalho de sol a sol fez com que ela ficasse queimada. E nós sabemos que o sol do verão, muitas vezes, nos escurece a pele. Portanto, essa é a razão pela qual ela é morena, escura. E ela descreve isso, porque é um poema, ela descreve-se assim como as barracas do deserto, as cortinas do Salomão, que tinham essa cor um pouco mais escura. Ela explica o fato de ter que trabalhar nas vinhas, porque os seus irmãos, provavelmente que cuidavam de gados, deram para ela essa tarefa de cuidar da vinha. Mas, ao mesmo tempo, ela, interessada no seu noivo e tendo somente esse grande pensamento na sua mente, ela pergunta
para o seu noivo, aonde que ele levava as ovelhas dele para pastar, tratando Salomão como um pastor, aonde que elas descansavam ao meio-dia, porque no meio-dia é hora do sol mais forte, e ela imaginava aonde seria esse local de descanso para aquele rebanho. E ela diz isso no versículo 7, para que ela tenha sossego de alma, sossego de coração, sossego nos seus sentimentos, e não tenha que ficar procurando o seu noivo por todos os campos. Assim, mais uma vez, ela expressa o seu grande interesse no seu amado. Em quarto lugar, nos versículos 8 a 11, encontramos um noivo declarando a sua admiração e prometendo presentes à sua amada. Lemos o seguinte: se você, a mais linda das mulheres, se você não o sabe, siga a trilha das ovelhas e faça suas cabritas passarem junto às tendas dos pastores. Comparo você, querida minha, a uma égua das carruagens do faraó. Como são belas as suas faces entre os brincos e o seu pescoço com os colares de joias. Faremos para você brincos de ouro com incrustações de prata. Na linguagem de hoje, lemos essas mesmas expressões com outras palavras. Se você, a mais bela de todas as mulheres, não sabe o lugar, siga as ovelhas dos outros, e assim você encontrará pasto para os seus cabritos, perto das barracas dos pastores. Você é tão bela, minha querida, como os animais da carruagem de Faraó. O seu rosto é lindo no meio de duas tranças. Como é formoso o seu pescoço enfeitado de colares. Vamos fazer para você uma corrente de ouro, toda enfeitada de prata. O que nós temos aqui, então, nos versículos 8, 9, 10 e 11, é o noivo, que no nosso entender, então, é Salomão, replicando, declarando o seu amor à Sulamita. Ele primeiro responde à sua indagação, mostrando aonde ele levava os seus rebanhos para pastarem ao meio-dia, para um lugar calmo, águas tranquilas e pastos verdejantes, conforme lemos lá no Salmo 23, e ele então dá essa orientação para que ela pudesse também, se fosse assim o desejo dela, encontrá-lo nos campos. Mas aí no versículo 9, 10 e 11, ele começa a se lembrar dela, da sua noiva fisicamente, e ele faz algumas comparações. E com certeza o versículo 9 é um versículo que causa muita estranheza para nós nos dias de hoje. Ele diz que compara a sua amada à égua das carruagens do faraó. Lógico que se você for, você, querido ouvinte, que está me ouvindo hoje, você for falar para a sua amada, para a sua esposa, para a sua noiva, e fizer essa comparação, certamente você não será muito bem aceito. Você pode comparar hoje a sua querida, a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, com outras formas de comparação. O que é uma coisa muito bonita para você hoje? O que é uma coisa valorosa para você hoje? Assim você pode comparar a beleza da sua esposa, da sua noiva, da sua namorada. Naquele tempo, comparar com um animal potente, bonito, bem tratado, era uma forma elogiosíssima de se comparar, de se mostrar a beleza, de se identificar como eu comparo você e a sua beleza. E assim, então, essas palavras que podem nos causar estranheza devem ser bem entendidas. Não há nenhuma restrição, não há nenhuma menosprezo à sua noiva, mas era, sim, um fato elogioso. E aí, depois ele diz que as suas faces, o seu rosto eram bonitos, o seu pescoço com colares eram bonitos, e ele gostaria de aprimorar ainda mais com brincos de ouros, com colares de ouros. Assim nós devemos entender
essa intervenção do noivo falando para a sua noiva. Em quinto lugar, encontramos nos versos 12, 13 e 14, a noiva expressando a sua satisfação pelo seu amado. Diz assim a palavra de Deus: enquanto o rei estava nos seus aposentos, o meu nardo espalhou a sua fragrância. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim um ramalhete de flores de rena das vinhas de En-Gedi. Na outra versão, lemos o seguinte: quando o meu rei estava sentado no seu sofá, sentia-se o cheiro agradável do meu perfume. O meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os meus seios. O meu amado é como as flores do campo nas plantações de uvas que ficam perto da fonte de Gedi ou Gedi. Novamente aqui temos uma expressão bonita e pura do amor, mas uma descrição também do físico dessas pessoas queridas. A noiva expressa sua satisfação pelo seu amado e diz que a sua presença exala um perfume amoroso, agradável. O cheiro agradável do perfume dos dois se misturam e torna então um encontro entre os dois, um encontro romântico, um encontro agradável. Em sexto lugar, temos o versículo 15 até o capítulo 2, versículo 1. Encontramos aqui os dois trocando elogios de mútua beleza. Versículo 15 diz assim: como você é linda, minha querida. Ah, como você é linda. Os seus olhos são pombas. Como você é belo, meu amado, diz ela. Ah, como você é encantador. Verdejante é o nosso leite. De cedro são as vigas da nossa casa e de cipreste os caibros do nosso telhado. Eu sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. Na outra versão, na linguagem de hoje, lemos: como você é bela, minha querida, como você é linda, como seus olhos brilham de amor. Como você é belo, meu querido, diz ela. Como é encantador, a grama verde será a nossa cama. Os cedros serão as vigas da nossa casa e os pinheiros serão o telhado. Mais juras, mais trocas de elogio pela mútua beleza nós vemos aqui nesses versículos. O que nós podemos deduzir de tudo isso é que são dois seres apaixonados, dois seres que estão encantados um com o outro, declarando então, mostrando a nós a beleza de um amor que se preserva para o dia do casamento. Enfim, em sétimo lugar, encontramos os dois alegrando-se um na companhia do outro. Versículos 2 a 7 do capítulo 2. Diz assim a NVI: como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. Como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-se à sua sombra, o seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou ao salão de banquetes, e o seu estandarte sobre mim é o seu amor. Por favor, sustente-me com passas, revigora-me com maçãs, pois estou doente de amor. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o seu braço direito me abrace. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas costas do campo, não despertem nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser. Declarações mútuas de amor e uma recomendação no versículo 7, que os jovens e as jovens não despertem nem provoquem o amor enquanto não houver condições de efetivá-lo corretamente. Querido amigo, em tudo isso nós estamos aprendendo, e vamos aprender durante os próximos programas, como pode ser uma relação amorosa, saudável e bonita diante do Senhor. A minha oração é que os casais que ouvem esse programa possam se motivar a se amarem de uma maneira pura, agradável diante do Senhor. Um grande abraço e até o próximo programa.